E a gente segue falando desse acordo agora com Evaristo de Miranda, ex-pesquisador da Embrapa, que destaca o impacto para a agropecuária. Evaristo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bem, boa tarde, Leninha. É um prazer estar com vocês. Prazer nosso recebê-lo. Evaristo, como é que a gente olha para essa, finalmente, assinatura do acordo Mercosul-União Europeia em termos de ganhos práticos aqui para o nosso cenário doméstico, agropecuária, agronegócio? A Europa é um mercado bastante significativo para o agronegócio brasileiro. Esse ano de 2025, nós exportamos 23 bilhões de dólares para a Europa. Desses 23 bilhões, metade foi café e soja, né? Mas exportamos também celulose, enfim, açúcar e carne, não é? Então, a previsão é que em 5, 10 anos, né, essas tarifas desapareçam. Né? Mas esse foi o tema mais sensível, que travou muito e ainda vai criar algum barulho, né? Que é o tema da agricultura e principalmente a resistência dos agricultores franceses em particular e também dos países lá da agricultura do leste, como a Polônia, a Romênia, não é? Porque perdem realmente espaço para a agricultura brasileira. Agora, Evaristo, essas exigências também sanitárias, fitossanitárias, podem impactar de alguma maneira a competitividade aqui do nosso agricultor brasileiro? De que forma a necessidade de alinhamento com as práticas europeias se torna também um desafio em termos de modernização e também de recursos alocados para essa modernização acontecer? Na realidade, isso é uma bobagem, né? É uma narrativa que eles estão fazendo. Se a gente olhar a prática sanitária, a Europa está tomada hoje por problema de gripe aviária, certo? Nós temos mais de 1.200 casos na França, não é? Casos na Holanda, na Alemanha, etc. Então, se vai falar da sanidade, por exemplo, da carne de frango, o Brasil é um país isento de gripe aviária, né? Eles estão com um problema gravíssimo de uma doença que está acontecendo nos bovinos e que leva ao abate dos bovinos, né? Então tem muita narrativa em cima disso. E quando se fala de mesmo de matéria ambiental, o Código Florestal brasileiro coloca exigências muito maiores que não existem na Europa, né? Então, se a gente procurar realmente equivalência, nosso Brasil produz com muito mais sustentabilidade e com critérios muito melhores e com competitividade, né? Então, acho que esse é um discurso difícil. E o discurso dos agricultores é que eles estão. A França é uma das maiores beneficiadas, não é, pela política de subsídios para a agricultura europeia. O agricultor francês recebe, em média, de subsídio por mês, 19 mil reais, todo mês. Lá no caixa, 19 mil reais, uns mais, outros menos. Eles estão tentando ampliar ainda mais a reivindicação de subsídios, e estão dizendo isso, pedindo mais dinheiro para fundos contra calamidades, etc. Então é uma mobilização assim para tentar garantir nesse final de acordo algumas vantagens a mais para eles. Mas parte da agricultura europeia, mesmo da francesa, é muito favorável ao acordo. Quem produz queijo lá está satisfeito com o acordo. Quem produz vinho está satisfeito com o acordo. O azeite de oliva está satisfeito com o acordo. Presuntos, enfim, todos esses produtos com valores agregados, né? Eles estão muito satisfeitos com o acordo. Para eles vai ser muito bom. E para nós também será uma lição de poder agregar valor, né? Eles temem as commodities, mas nós precisamos entrar mais, e certamente vamos conseguir, com produtos com mais valor agregados ao longo desses próximos 10 anos. Né? Eu vejo muito positivamente o acordo. É muito melhor ter o acordo que não ter. Mas as vantagens no curto prazo para a agricultura brasileira são muito pequenas, porque tem muita salvaguarda, cotas, enfim, para carne, para tudo isso. É muito pequeno mesmo que a gente está conquistando agora. Mas isso com o tempo vai melhorar. Uhum. É considerado o principal acordo, né, o maior acordo de livre comércio já da história. E, Evaristo, de que forma esse maior acordo de livre comércio, e a gente busca também que seja justo, pode impactar a relação Brasil-China em termos também de balança comercial e exportações? É um impacto direto? É um impacto transversal? Qual a sua análise? Bom, essa é uma excelente colocação que você está fazendo, porque isso convoca a gente a refletir sobre um aspecto mais estratégico, né, disso. Né? Quer dizer, a Europa hoje está espremida com a política muito agressiva do Trump, que coloca a Europa assim como uma coisa marginal, trata eles como irrelevantes, né?
por outro lado, pressionados pela Rússia, quer dizer, um continente que enfrenta muitas dificuldades, pressionado pela China. Então, para o Brasil, esse acordo para o Mercosul e Europa realmente abre um caminho de um pouco mais de independência, ou pelo menos de menos dependência da China. Mas isso será pequeno. Mas é significativo que isso aconteça. É um mercado de 700 milhões de pessoas. Não é? Para você ter uma ideia, atualmente tem 60 mil empresas europeias que já exportam para o Brasil. Com o acordo, elas vão fazer uma economia por ano, não é? De 4 bilhões de euros a menos de impostos, não é? Que vão investir. Então, isso vai trazer competitividade, vai trazer inovação. Eu acho que vai ser muito positivo nesse sentido. E também uma sinalização, claro, de uma menos dependência da China, mas assim, numericamente não é nada muito significativo, né, por enquanto. Né? Uhum. Falando justamente sobre o ponto também positivo que você citou na sua resposta anterior, sobre a importação, no caso, por parte do Brasil, de vinhos, chocolate. A gente fala de itens que muitas vezes são mais ligados, né, a lazer, a realmente a culinária, mas se a gente for olhar, tem um impacto muito forte também, não só no valor mais baixo para adquirir esses produtos, mas principalmente na indústria empregatícia, né? A gente fala de sommeliers, falamos de profissionais ligados também a essas áreas que são diversas profissões possíveis a serem fomentadas, então é um ganho econômico que pode não ser diretamente apenas só da importação e exportação do produto mais barato, mas também dos empregos gerados. Bom, você me desculpe, eu vou lhe felicitar de novo por essa observação, porque ela é muito pertinente e muita gente não vê isso aí acontecer, que é o produto de valor agregado da agricultura. A França é muito boa nisso, não é? Agregar valor. Para você ter uma ideia, o acordo ele prevê o reconhecimento pelo Mercosul de 350 indicações de origem geográfica europeias. Nós estamos reconhecendo 350 indicações. Só de Portugal tem 36, não é? Então, é coisa que você nem imagina que tem indicação geográfica. Isso vai nos permitir sofisticar também a nossa produção, o nosso consumo, no caminho que você indicou aí. Então, é por aí que a gente tem que avançar. Quer dizer, claro que para as commodities haverá um caminho, mas nós temos caminho também para outros produtos, né, com valor agregado lá na Europa, e para isso a gente vai aprender também com eles. Eu acho que vai ter muito intercâmbio, muita interação, competição, mas temos que ter essa visão mais ampla, como você colocou aí, do que isso traz aqui, inclusive de efeitos indiretos positivos. Evaristo, falando da Embrapa agora, você que esteve sempre muito presente em todos os processos, estudos, desenvolvimentos, né, ligados à Embrapa, queria te ouvir de que forma a gente pode acompanhar o que temos de tecnologia, de estudos desenvolvidos aqui em solo brasileiro, de forma a agregar esse acordo, quem sabe, Mercosul-União Europeia. Afinal, a gente fala de uma troca muito forte, né, de conhecimentos ligados ao campo. De que forma você enxerga essa possibilidade até de somatização de conhecimentos e agregar nesse sentido? A Embrapa já tem, né, historicamente, uma cooperação forte com diversos países europeus, formando intercâmbio com pesquisadores, laboratórios associados, não é? Eu acho que esse pessoal vai ser provocado, né, vai ser convocado a evoluir mais. Pode parecer paradoxal, mas a Europa ela teve uma verdadeira obsessão contra a genética moderna, contra os transgênicos. Muitos pesquisadores saíram da Europa para poder fazer pesquisa em genética nos Estados Unidos e até na Inglaterra, né? Enquanto que o Brasil, por exemplo, nessa área de edição genômica, na própria Embrapa, nós avançamos muito, né? Então, temos trabalhos interessantíssimos de edição genômica na parte de bovinos, na parte de peixes, colaboração com Noruega, com outros países. Enfim, eu acho que nós vamos ser desafiados. Já havia uma cooperação e há uma cooperação muito forte, mas os novos produtos, os novos desafios vão nos convocar para coisas mais sérias. Eles também avançam muito em vacinas, eles estão trabalhando muito numa vacina contra a gripe aviária, pelo menos já estão testando com algum resultado positivo no caso de patos, né? Mas pode ser que isso para o futuro tenha interesse. Então tem muitas áreas aí de ciência, de inovação. Acho que o campo da inovação é um campo vitorioso com esse acordo.
Até porque a gente fala da pauta ESG, que é bem forte também lá na Europa, e é algo que eles prezam bastante. Na sua opinião, o acordo ele está prestigiando esse tipo de questão ligada à sustentabilidade, à transição energética? Há um arranjo, há uma necessidade ainda de rever, porque por parte do Macron eu acho que ainda precisa ser revisto alguma coisa, né? Mas sobre ESG e acordo Mercosul-União Europeia, qual a sua opinião e análise? Ah, esse é um tema que conhece um certo refluxo na Europa, né? Ele não está assim avançando, ele está recuando. Eu acho que a União Europeia, sobretudo a Comissão Europeia, criou normas demasiadas nessa parte para os agricultores, né? Vitimou muitos agricultores com exigências Eu não sei se absolutamente entrou. descabidas, né? Isso criou uma reação maior até sobre o tema do que seria talvez adequado, né? Eles têm uma resistência a biocombustíveis, assim, eu quero dizer, na opinião pública, no geral, né? Eles têm visões muito inadequadas, eles acham que se faz biocombustível não produz alimento, eles têm dificuldade de entender que a mesma cana-de-açúcar pode fazer metade de alimento de açúcar e metade de etanol, que o milho você pode fazer proteína e pode fazer etanol, que essas coisas não são antagonistas, que tudo isso funciona no Brasil, cresce junto. Eu acho que é uma pauta interessante, sobretudo essa dos biocombustíveis, a ser explorada no futuro com a Europa. Mas eles impuseram aí cotas para etanol, no mesmo título que eles impuseram para carne, para outras coisas. Mas esse campo do SG, o campo da sustentabilidade, é um campo que talvez o Brasil traga até realidades mais econômicas, mais concretas, de outra dimensão. Falta muita escala para os europeus. A nossa agricultura, para dar um último exemplo para quem está nos assistindo, hoje é a agricultura que mais utiliza bioinsumos no mundo. Utiliza vírus, bactérias, protozoários, insetos para melhorar a fertilidade do solo, né? Para melhorar a saúde das plantas, para fazer controle biológico. Nós somos assim líderes nisso, a gente cresce mais de 20% ao ano em insumos biológicos, né? A Europa ainda está engatinhando nisso, fazendo coisas muito pequenas, mas já visualizou a liderança brasileira nisso. Há muitas empresas europeias investindo e até comprando e ampliando a atividade de empresas brasileiras na parte de bioinsumos, né? Então tem muita coisa para se construir por aí sim no campo da inovação. Evaristo de Miranda, sempre bom falar contigo. Muito obrigada pela participação. Ótimo final de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, Evaristo.